Eu queria falar, no entanto, hoje sobre um assunto que é importante. É suprapartidário, é supragovernamental. Não é do Lula, do Bolsonaro, do Temer, do Fernando. Não. É uma questão nossa. Depende dos governos, é evidente. Só com os governos isso pode dar certo, mas é nossa, é uma reflexão nossa. Nós que pagamos a conta. Saiu o relatório do FMI sobre crescimento das economias do mundo. E está lá o Brasil com 0,9%. O mundo vai crescer 2,8% em média. E a gente vai crescer 0,9%. Crescemos 2,9% no ano passado. A China vai crescer 5,2%. Brasil 0,9%. É um terço do crescimento mundial. Veja, o FMI erra, mas erra a dar com pau. Mas é uma referência. É uma referência. Está lá, 0,9, não está 1,9, não está 3,9, não está 5,9, não está recessão, está 0,9. Pode ser que seja 1,1? Pode. Pode ser que seja 1,2? Pode também. Mas vai ser 3? Não, não vai. Vai ser recessão? Também não vai. Então 0,9 é uma referência. E é evidente que os números são projetados com base no que já aconteceu. E coisas podem acontecer. Uma onda de otimismo por aprovação de uma reforma. Pode mudar muita coisa. Mas é 0,9%. Bom, com 0,9%, 2013, sendo 3, 2014, 0,5%, e aí vai, 2015 caiu 3,8%, caiu 3,6% em 2016, vai, e a gente bota o dado de 2023 com 0,9%. O Brasil terá crescido ao final deste ano, de 2013 para cá, considerando que em 2013 nós crescemos 3%. Para fazer 10 anos era para pegar de 2014 para cá, que ia derrubar ainda mais a média, mas estou botando 2013 junto, porque a gente só fechou 2022, 2023 é uma especulação, então vamos considerar que são 10 anos, que na verdade são 11, mas vamos considerar que são 10. O Brasil terá crescido 0,34% em média ao ano. Mas o Eduardo, o mundo desabou na pandemia, perdeu 3,2% no Brasil e o mundo inteiro foi para a recessão. Teve país que cresceu, que caiu mais do que o Brasil, tudo bem, é verdade. Mas a retomada que no Brasil foi 4,6%, que foi legal, deu uma recuperada nisso, mas agora vem cá. E os anos Dilma? 3,8% de queda, 3,5% de queda, 2015 e 2016, que a gente perdeu PIB a dar com pau. Perdeu PIB a dar com pau, graças à incompetência daquele governo. Mas vamos lá, 2013 para cá, 0,34% de crescimento médio anual. Com uma população que cresce, a gente empobreceu. Então, esse número que saiu do FMI, não é que a gente esperava que fosse 3%, e também não ia compensar muita coisa. Só que o mundo vai crescer 2,8% e o Brasil vai crescer 0,9%. Como é que a gente vai buscar a diferença? Como é que a gente vai crescer de renda? E aí, a gente volta no tempo e é um negócio assustador. A gente pega, por exemplo, pouco antes da independência. Você pega 1820 a 1875. 1875, quando começam a surgir as colônias de imigrantes no Brasil. Quase 60 anos. A gente cresceu em média 2,7%, que é o que o mundo vai crescer agora, mais ou menos. Durante 60 anos, o Brasil cresceu em média 2,7%. Claro que, se você parte de uma base baixa, óbvio que o crescimento percentual impressiona. Não podemos ser ingênuos. Você vende um cachorro-quente no seu carrinho de cachorro-quente, para vender 2, você aumentou 100%. Você dobrou.
E você não pode contar essa cascata para fora. Pô, eu dobrei meu faturamento. Sim, você vendia um cachorro-quente, passou a vender 2. Agora, se você vende 4.000 cachorros-quentes e passa a vender 5.000 cachorros-quentes, você cresceu menos em termos percentuais do que o cara que vendia 1 e passou a vender 2. Você cresceu 25% e não 100%. E, no entanto, você está vendendo 1.000 cachorros-quentes a mais e não um cachorro-quente a mais. Então, cuidado. Porcentagem é marota. Mas também não dá para ficar trabalhando com números absolutos o tempo inteiro. Se eu estou voltando no PIB, eu teria que trazer a valor presente, o PIB, para ter uma ideia. Mas, enfim, calma, porque a gente vai até o tempo de agora. Então, durante 60 anos a gente cresceu em média 2,7%. Aí de 1876 a 1905, ou seja, pouco depois da virada do século, por mais 30 anos a gente cresceu 2,9%, passou a crescer mais. E a economia já era maior. Aí, até o pós-guerra de 1906, até o final da Segunda Guerra Mundial, a gente cresceu 4,34% em média ao ano, durante 40 anos. Você entendeu? Durante 60 anos crescendo 2,7%, durante 30 anos crescendo 2,9%, durante 40 anos crescendo 4,3%. Aí a gente vai crescer até o momento em que o Pelé estreia na seleção brasileira, em 1957, a gente cresce 2,26%. Depois a gente vive um período de 2 décadas, de 1958 a 1978, em que a gente cresce acima de 7% durante 20 anos. Aí o PIB dispara. Aí depois, de 79 até 2003, que é a eleição de Lula, aliás, o primeiro ano do governo Lula, a gente cresce 2,26%. Depois a gente vive mais um crescimento de 3,8%. Enfim, o fato é que o Brasil tem um crescimento importante. Teve momentos de recessão, mas teve crescimento importante. E agora a gente está vivendo uma década de 0,34%. Como é que a gente vai fazer para promover o bem-estar da sociedade se a gente não cresce? Como é que a gente vai fazer para promover o bem-estar da sociedade só arrancando dinheiro de tributos das pessoas que não conseguem faturar mais, que não conseguem ganhar salários maiores, que não conseguem vender mais, que é uma economia que anda de lado? É uma coisa desonesta. Lembra um tempo muito estranho, muito antigo, em que o pobre do agricultor tinha que se apresentar ao senhor feudal e deixava lá as sacas dele e pouco importa quanto ele produzia, tal ali mais uma saca, tal ali mais uma saca, porque tinha que pagar e trabalhar para pagar imposto. Paga o plano de saúde quando dá, se é que tem. Paga a escola dos filhos quando dá, se é que tem escola privada. Paga o transporte, paga o aluguel quando não atrasa, paga o condomínio se mora em prédio. E paga a comida, a gasolina quando tem carro e vai vivendo, e vai vivendo. E aí o mês que vem a gente vive de novo. Aí roda no cartãozinho, aí depois pega um consignado e vai tocando. Agora, se a gente conseguisse, a gente teve 48% da renda americana já. É um problema. E olhando para frente, o que a gente vai fazer daqui para frente? A gente tem que produzir mais. Para a gente produzir mais, a gente precisa ser produtivo. Para a gente ser produtivo, a gente precisa investir em ciência e tecnologia. A gente precisa investir em indústria. A gente precisa investir em produtividade. Aí você olha a produtividade do Brasil, geral, ela até cresceu. Você pega da redemocratização para cá, e também uma espécie de abertura econômica para cá,
a economia, de uma forma geral, a produtividade está 30% maior do que era antes. Ou seja, a gente produz 30% mais com a mesma energia, com a mesma quantidade de pessoas, com a mesma mão de obra. Só que enquanto a do agronegócio quadruplicou a produtividade, a da indústria caiu 1%. Ou seja, a indústria brasileira está 1% menos produtiva do que estava em 1985. Olha que loucura. Quando a gente pega o PIB, pega o que a gente produz, é uma loucura. Então, a gente está andando para trás na indústria. E a gente está vendo esse fenômeno e o que está acontecendo para mudar isso? Então, fiquei muito espantado vendo o número 0,9. Claro, a gente já sabia que a gente ia crescer pouco. Mas quando você vê o número contado por alguém, no caso um observador, que é o FMI, e ele fala de outros países, dá um gosto ruim. Dá um gosto ruim. Você fala, puxa vida, a gente já foi exemplo para o mundo. A gente já teve fase em que o nosso PIB bombou, mas assim, muito mesmo. Já foi um negócio que impressionou. E, no entanto, agora a gente pega o que está acontecendo e é triste. Então, se de 1900 a 2000 a gente conseguiu multiplicar por 13 o PIB per capita, olha que coisa bacana. Nos últimos tempos, a gente não consegue mais fazer isso. A gente não consegue. Por isso que eu digo, é uma conversa nossa, não é uma conversa deles, mas é uma conversa que deve gerar indignação na gente para falar, se um país que confia seus governantes e tem que confiar seus governantes a obrigação de arrumar as contas para a gente poder crescer não consegue fazer isso, se o país não consegue fazer isso, tem uma coisa muito errada. Mas muito errada com os governantes? Não, muito errada com a gente. Muito errada com a gente, porque a gente está deixando e está escolhendo gente que não consegue cumprir a missão. Não consegue cumprir a missão. E é um problema. O que tem que fazer para a gente cumprir essa missão? De fazer o Brasil crescer? É uma lista tão longa assim? Não é uma lista tão longa assim. E aparentemente todo mundo concorda sobre o que tem nessa lista. As reformas, as transformações, o investimento em educação, o investimento em ciência e tecnologia, o investimento em infraestrutura. Só que a palavra investimento no Brasil simplesmente não existe. A gente não tem como investir, a gente não tem dinheiro reservado para isso. Tudo é consumido por uma máquina enlouquecida, que é a máquina do Estado brasileiro, que corrói as nossas contas, que come o nosso dinheiro, que destrói a nossa capacidade de poupança e que só tem aumento de gastos. O gasto público no Brasil está projetando esse ano um aumento de 12% em relação ao ano passado. O Estado brasileiro vai custar 12% mais caro do que no ano passado, gente. Você conseguiu ficar 12% mais caro? Você consegue? Com que dinheiro você vai financiar um aumento de gastos seus de 12%? Pois olha só, o Estado brasileiro resolveu que vai ficar 12% mais caro. Sabe de onde ele vai buscar o dinheiro? É na tua casa e na minha. E vai sair com dinheiro. E chama ainda a gente de sonegador, caloteiro. Fala, vamos arrancar dinheiro das pessoas que, sabe, fazem compra internacional de $50. Compras até $50. $50 dá R$250. Então, uma compra de R$250 comprada no exterior, vamos taxar, porque esses caras, como se fossem operações bandidas. Eu não compro no exterior, mas muita gente compra. Muita gente, porque é mais barato do que comprar aqui. Agora, se um negócio comprar no exterior, que vem de navio, chega aqui mais barato do que o nosso produto, ou tem alguma coisa muito errada com o nosso produto, com o nosso processo fabril, com as condições de produção que a gente tem, ou então realmente tem que sair tributando. Então a gente vai, em vez de investir em produtividade, a gente vai tributar o produto estrangeiro, para poder criar uma harmonia e fazer caixa. Mas é artificial. É importante a gente ficar com isso na cabeça. Brasil, 0,9% de crescimento do PIB.
Mundo quase 3%, 2,8% de crescimento. O Brasil nunca cresceu tão pouco. A gente vai sair disso ou a gente vai ficar sendo o patinho feio da humanidade?